Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Louvado seja o nome de Jesus. Um momento maravilhoso de culto, onde possamos estar na presença do nosso Deus. E eu te convido aí a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 7, e o versículo de número 37 até o 39. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos teu nome, nós exaltamos por estarmos aqui, porque para nós é um privilégio, é uma honra estar diante do único Deus soberano, verdadeiro e grandioso, daquele que opera grandes maravilhas, que faz a cada dia os seus milagres em nossas vidas. Fala conosco, Pai. Fala, meu Deus, com a tua palavra. Fala, meu Deus amado, com a tua voz de amor, a fim de que possamos aprender e viver, Pai, na tua graça e na tua presença, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem tomar o assento. Glória a Deus. É uma passagem bem maravilhosa, na verdade, porque quem é que não gosta de festa, não é verdade? Quem é que não gosta de se alegrar? Quem é que não gosta de coisas boas, de coisas maravilhosas, de coisas grandiosas, não é verdade? E tudo isso é o que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas veja, irmãos, que coisa linda é essa passagem, a qual Jesus
em um dia em que o povo estava festejando, não é? Ele disse assim: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E chamando ele a atenção da multidão, não é verdade? Porque poderia você imaginar, poxa, será que Jesus estava com um jarro de água, estava vendendo água naquele lugar? Será que estava tão calor assim? Qual que era a situação? Mas Jesus, chamando a atenção, exclamando, gritando justamente isso em voz alta, ele disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o que é então esse milagre que acontece na vida daquele que crê em Jesus? Porque o fato de eu crer em Jesus, o fato de eu receber Jesus como meu Senhor e Salvador, porque é isso que significa crer nele, é recebê-lo como meu Senhor e Salvador, traz, irmãos, grandes e maravilhosos benefícios para as nossas vidas. E eu preciso estar atento a esses benefícios, porque esses benefícios só vêm até mim se eu crer em Jesus. Se eu não crer, irmãos, infelizmente, eu não terei esses benefícios, amém? Então, ainda nesse contexto aí, a palavra fala que esse rio que flui de água viva dentro de nós, a fim de que nós não venhamos mais ter sede de nada, a palavra está dizendo que Jesus falava a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que crescem. Então, para começar aí a nossa ministração, ainda mantendo esse versículo que a gente acabou de ler, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo só recebe quem crê em Jesus. Não é verdade? Então, quando eu creio, e o que o Espírito Santo ele gera em mim? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é a presença de Deus dentro de mim, dentro da minha vida, dentro do teu ser. Então, quando eu creio em Jesus e eu entrego a minha vida para Ele, abre-se essa porta do meu coração e o Espírito Santo ele vem e faz morada. Então, a partir desse momento, eu não estou mais sozinho. Eu não estou mais sozinha. Como diz a palavra do Senhor, que o nosso corpo torna-se então templo do Espírito Santo. Amém? E o que é um templo do Espírito Santo? É o lugar aonde o Espírito Santo mora. Amém? Louvado seja Deus. É aonde Jesus mora dentro de nós. Então, com a fé, quando eu passo a crer em Jesus e recebê-lo como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele faz morada em meu ser. Esse é o principal ponto. Não existe, irmãos, em toda a humanidade, a história, é verdade, de você ver que um Deus, não é verdade, cuida tanto daqueles que o servem, a ponto de morar dentro deles. Você viu isso em outras palavras, em outras religiões por aí afora? Não. Entendeu? Então, Deus escolheu o meu coração, Deus escolheu o seu coração, para que o Espírito Santo faça morada. E nós temos cuidado bem dessa casa, a fim de que o Espírito Santo faça morada. Nós temos crido o suficiente, a fim de que Ele esteja e
permaneça em nós, como diz em João capítulo 14. Nós precisamos crer o suficiente. E o que é o suficiente para crer, irmão? É crer com todas as nossas forças, independente do que esteja mostrando qualquer circunstância ao nosso redor, ou às vezes até o nosso sentimento. Poxa, o meu sentimento é o contrário, mas eu luto contra o meu sentimento e decido crer, e decido confiar, e decido entregar a minha vida nas mãos do Senhor, a fim de que o Espírito Santo cuide até desses sentimentos desagradáveis, não é? E tem ainda um pouco mais coisas que vem quando a gente então crê no Senhor, porque Ele disse aí, que quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Como Ele disse para aquela mulher samaritana que estava no poço. O que Jesus falou para ela? Olha, se você me pedisse água, eu ia te dar uma água que você nunca mais ia ter sede. E o que o Senhor está falando? De satisfação. Satisfação. E quando é que a gente está satisfeito? Ah, pastor, eu estou satisfeito quando eu como até eu não aguentar mais. Ah, eu estou satisfeito quando eu faço tudo o que eu quero. Ah, não, eu estou satisfeito quando as coisas acontecem tudo certinho do jeito que eu planejei. Mas isso não é satisfação. A palavra fala que a plena satisfação do homem é encontrada, a gente alcança essa satisfação quando a gente então tem a presença de Deus dentro de nós, quando a gente então vive dentro de nós e ao nosso redor o que? O reino de Deus e a sua justiça. Quando a gente vive tudo isso, irmãos, a gente está satisfeito. A gente vive, de fato, a plena satisfação. Porque os problemas de fora não vão mais nos atingir. Nos atingir de que maneira? De maneira a prejudicar o nosso desempenho. Eu não estou dizendo que você não terá problema, mas que os problemas não te atrapalharão. Os gigantes, os inimigos que aparecerão, serão para mostrar a glória de Deus na sua vida, os milagres, as coisas grandiosas que Deus faz em nós. Então é importante nós estarmos apercebidos disso, crer no Senhor Jesus e viver dia após dia essa fé nos leva a um momento da nossa vida que nós nunca alcançamos antes, não é verdade? Veja só em João 3,16, que é um versículo muito conhecido, não é verdade? A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que a palavra de Deus fala que todo aquele que crer em Jesus não vai perecer, não vai perecer diante do inimigo, não vai perecer diante de uma enfermidade, não vai perecer diante de uma situação adversa, entendeu? Não vai perecer diante das contendas, diante dos levantes, diante das ciladas, mas Deus o livrará, porque crê e confia no Deus vivo, no único que pode nos resgatar
e nos salvar. Então, quanta gente perece, na verdade, nas mãos de pessoas, né? De pessoas que abusam das suas condições de autoridade, que abusam das suas condições de governantes, não é verdade? Mas a palavra de Deus assim nos diz, que aquele que crê em Jesus, fala comigo, não vai perecer. Aleluia. Então, se eu crer e viver essa fé, eu não vou perecer diante das circunstâncias, diante das situações, diante das enfermidades, diante dos sentimentos. Amém? Louvado seja Deus. 3:36 agora, versículo 36. A palavra do Senhor fala: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Então olha só o que diz esse versículo, que aquele que crê em Jesus, essa pessoa ela vai ter, ela fala, vai chegar um dia que ela vai alcançar. Não, é um fato. A palavra de Deus fala que quem crê no Filho, quem crer em Jesus, tem a vida eterna. Aleluia. Mas aquele que não crê, aquele que se mantém rebelde, não verá a vida, mas sobre ele está a ira de Deus. É sobre a vida dessa pessoa que tudo dá errado para ela. A pessoa que como é que é essa pessoa? A palavra de Deus fala que aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que amam ao Senhor, tudo o que acontece coopera para o bem dessa pessoa. Mas aí vem uma pessoa e fala: poxa, nada dá certo para mim. Então sobre a vida dessa pessoa não está a presença de Deus, mas sim a ira. Porque nada dá certo. Se Deus fala que aquele que crê, tudo dá certo para ele, não é verdade? Todas as coisas cooperam para o bem dele. Então, o fato de eu crer em Jesus me leva a ter a vida eterna. Quantas histórias em quadrinhos a gente já ouviu, quantos contos de fadas os filmes contam, não é verdade? Sobre alguém que queria achar uma planta, queria achar uma erva, queria achar um componente, queria achar um utensílio que pudesse então, usando essa pessoa, esse utensílio, ter a vida eterna. A humanidade, desde que ela se distancia de Deus, se distanciou de Deus, ela cria, através da sua imaginação, coisas, idolatrias, a fim de levá-las a imaginar de como é ter a vida eterna. Mas a vida eterna, de fato, a gente só tem com Jesus, quando a gente crê no Filho de Deus, porque a palavra de Deus assim diz, e a palavra de Deus não erra. Amém? A palavra de Deus não erra. O que está escrito na palavra de Deus não pode errar. Jesus afirmou isso, porque ela traz a vida eterna para nós. Amém? Louvado seja Deus. Outra coisa maravilhosa que está agora aí no capítulo 14 de João, João 14, 12. Olha esse versículo, irmão. Em verdade vos digo que aquele que
crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então veja, irmãos, que a palavra de Deus aí está dizendo que Jesus falou que se eu crer, eu vou fazer o que Jesus fez, as obras que ele fez e outras maiores. Então, pastor, por que não acontece às vezes? Porque a gente não crê o suficiente. E qual é o tanto suficiente para eu crer? Eu preciso crer com todo o meu coração, eu preciso crer com todas as minhas forças. Eu não posso dar 1 milímetro de dúvida para a minha fé, senão eu não alcanço a vitória. Crer é ter certeza absoluta de que eu então posso realizar as obras de Jesus e outras maiores. Para quê? Para que eu seja rico? Para que eu seja o maior aqui desta terra? Não, para que eu possa dar toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o nosso Deus. Aleluia! Nós temos que dar toda a honra e toda a glória a Ele, e Ele somente. Aleluia! Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então tudo que Ele faz na minha vida, eu tenho que o quê? Dar glória a Deus. Eu tenho que dar toda a honra para Ele. Porque sozinho você ia conseguir fazer? Não. Então você não pode falar, eu me esforcei somente. O fato de você se esforçar é importante, mas Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então sem Jesus nós não podemos fazer nada. Eu preciso crer, fala comigo. Eu preciso crer com todas as minhas forças para desfrutar de grandes milagres na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, é importante a gente crer. Uma coisa que muitas pessoas confundem, que está lá em João no capítulo 1. Olha lá o que diz. Que quem crê, somente quem crê, é que pode dizer assim, eu sou filho de Deus, aleluia. Quem crê em Jesus é filho de Deus. Não é filho de Deus porque eu quis, irmão, mas foi porque Deus fez, amém? Olha aí, o mundo é isso, irmão. O mundo acha que por dizer eu sou filho de Deus, pronto, já é feito filho de Deus. Mas não é. Olha o que a palavra de Deus fala. Todos quanto receberam, João 1,12. Vamos lá. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas como que é? O que é receber Jesus? Aí ela fala, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Então, quem crê em Jesus também é feito filho de Deus. Por isso que Jesus falou que nós podemos fazer as obras que Ele fez e outras maiores, porque nós estaremos em Deus como Ele também e o Pai estão unidos. Amém? Louvado seja Deus. Olha que coisa gloriosa, não é verdade? Eu posso, você pode crer em Jesus? Pode dizer, eu sou filho de Deus. Filhos, olha aí o versículo 13, explica. Filho, não que nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus, da vontade de Deus. Entendeu? Foi Deus que quis te chamar de filho. Foi Deus que quis te chamar de filha, porque você creu. Você creu, Deus te colocou nessa condição de filho, nessa condição de filho. E o que é que Deus dá para o filho e para a filha, hein? Deus dá todas as coisas, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia! Não existe impedimento, irmão, para quem crê no Filho de Deus, para quem crê em Jesus Cristo, aleluia. Marcos 16. E o versículo também de número 16. A palavra de Deus está dizendo aí o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus está dizendo que aquele que não crer, pelo fato de não crer, está o quê? Condenado. Essa pessoa é um condenado. As pessoas acham que condenado é aquele que está lá no presídio, né? Condenado é aquele que está preso numa situação assim, assim, assim. Mas condenado de fato é aquele que vive sem Jesus. Condenado de fato é aquela pessoa que tenta viver a vida de acordo com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias convicções, do jeito que ela acha que é, do jeito que a sociedade prega que é correto, entendeu? Condenado está esse, que vive a vida achando que, fazendo ele o que ele quiser, do jeito que ele quiser, se envolvendo com o pecado, matando, roubando, se prostituindo, no fim tudo vai dar certo. Tem muita gente que acha isso ainda, que ela pode matar, roubar, se prostituir, fazer o que for, estar no adultério, pecar com toda sorte de pecado. Mas quando ela morrer, ela vai para o céu. Não vai. A palavra fala que quem não crê será condenado. Essa é a verdadeira condenação. Essa é. E condenado ao quê? Ao inferno, ao lago de fogo, a um lugar onde Jesus fala que ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, tamanha dor. Sabe quando a pessoa está com tamanha dor que ela arranja os dentes assim para tentar suportar a dor? Vai ser esse lugar. Essa é a condenação para aquele que não crê. Mas aquele que crê e for batizado, esse será salvo. O que é isso? Eu crer e ser batizado. O que é o batismo? O batismo é claro que é simbolizado quando as pessoas então descem as águas, na verdade, aquele que nasce da água, como o Senhor Jesus falou. Aliás, até mesmo Jesus foi batizado. Foi ou não foi? Glória a Deus. Então, o fato de ser batizado é para o arrependimento e para uma confissão pública de que eu estou me arrependendo, para a partir de então crer e viver. Fala comigo, viver pela fé. Porque a palavra de Deus fala que o justo vive pela fé. O justo não usa a fé de vez em quando, entendeu? O crente não crê de vez em quando. O crente crê só quando as coisas vão ficar difíceis e ele não consegue resolver. Aí ele vai crer, aí ele vai buscar usar a fé. Não, irmão, o justo, o crente vive pela fé. O crente vive pelo que ele crê.
Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para nos salvar. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Glória a Deus! João, novamente, capítulo 6. E o versículo de número 35. Declarou Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Louvado seja Deus. Olha só uma situação interessante que a gente vê. Jesus disse que quem crê jamais terá fome e também jamais terá sede. A palavra do Senhor nos mostra que o povo do Senhor, então, peregrinou 40 anos no deserto. Amém? Todos lembram dessa passagem, amém? Glória a Deus. Peregrinou 40 anos no deserto. Esse povo, o que é que eles tinham? No deserto, o que tem no deserto? O deserto chama deserto por quê? Porque é deserto. Porque não tem nada, não é? Mas esse povo foi para o deserto, irmão, com um rebanho, com um monte de coisa, e eles ficaram lá 40 anos no deserto. Como que esse povo viveu no deserto? Como que eles viveram? Foi provisão de Deus. A palavra fala que Deus deu para eles o maná. Todos os dias, irmãos, caía o maná, o alimento para eles, físico, irmão, um alimento físico. Como eu e você comemos arroz, feijão e tal, eles comiam o maná. Olha que coisa. Olha que coisa linda que era isso. Mas Jesus, ele vai muito mais além. Ele fala que todos aqueles que comeram o maná no deserto morreram. E que o maná simbolizava, na realidade, o verdadeiro alimento que Deus daria para a humanidade, que era Jesus. Por isso ele disse aí, eu sou o pão da vida. Todo aquele que crê em mim jamais terá fome e jamais terá sede, porque quando eu creio no Senhor, Ele é maior do que tudo. A palavra fala nem só de pão é que vive o homem, mas a gente vive da palavra que sai da boca de Deus. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que vive da palavra do médico. Tem gente que vive da palavra do governante, daquela promessa que ele fez. Olha só, ele prometeu que ia fazer isso para mim. Ele prometeu que ia me dar isso, prometeu que ia dar aquilo. E às vezes a pessoa morre sem a promessa dele. Mas Deus prometeu e cumpriu, amém? Enviou seu Filho, aleluia, e breve virá nos buscar, amém? Louvado seja Deus. Partindo então para o encerramento, em Marcos novamente, capítulo 9. Marcos 9. Aleluia. E o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor, Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes,
é possível ao que crê. Amém? Glória a Deus. Então, que a palavra de Deus está nos dizendo que quando eu creio, não existe situação, está entendendo? Pode se levantar o que for. A palavra fala que quando eu creio, eu posso falar para uma montanha: levanta-te e lança-te no mar. Eu posso falar para o problema: levanta-te e saia daqui. Eu posso falar para a tempestade, que talvez você pode estar no meio dela: pare agora, em nome de Jesus, porque tudo é possível para quem crê. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E Jesus deu exemplo disso. A multiplicação dos pães e dos peixes. Como é que foi? Levaram para um forno, por uma máquina que xerocava pães e peixes, e aí, uma impressora 3D, né? Como tem nos dias de hoje. Eu coloco o pão lá, sai outro pão igualzinho. Foi assim? Não, irmão. Realmente Jesus fez o quê? Um milagre. Um milagre. Talvez a situação que você vive é uma situação de extrema necessidade, de poucos recursos. Creio, porque tudo é possível ao que crê. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Abre comigo em João, no capítulo 11. Glória a Deus, aleluia. João, capítulo 11. A palavra fala nesse capítulo que tinha uma família que cria em Jesus. Essa família era de 3 irmãos. Era Marta, Maria e Lázaro. Eles criam em Jesus. Eles criam. E a palavra fala que Lázaro ele ficou doente. E eles correram avisar Jesus. Só que não deu tempo de Jesus chegar, né? Por causa da distância. Jesus se deteve ali, no lugar onde ele estava fazendo a obra de Deus. Porém, quando Jesus chegou na cidade em que eles moravam, Lázaro já tinha morrido já. Lázaro já tinha morrido. Já tinha morrido, passado já quanto? 4 dias já que Lázaro tinha morrido. E Marta então soube que Jesus tinha chegado na cidade. E a palavra fala que quando Marta soube, ela correu. Olha o versículo 20, João 11, 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Por quê? Lázaro já tinha morrido. Aí o que aconteceu? Aconteceu no versículo 21, disse pois Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. E declarou Jesus para ela: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, disse Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Olha que coisa. Mas Jesus estava querendo levar ela a ter uma fé intensa, entendeu? A ter essa fé que nós estamos falando, a crer de todo o coração, a crer de toda a alma, a crer com todo o
mesmo que pela ciência seja inexplicável, mas para Deus tudo é possível, amém? Louvado seja Deus. A palavra fala que Jesus falou assim para ela: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele acabou de fazer isso, de dizer isso, e disse para ela: você crê nisso? Se eu fosse você, já estava dando glória a Deus já, hein? Aleluia, louvado seja Deus. A pessoa, irmão, acabou de perder o ente querido, seu irmão faleceu. Aí Jesus fala para ela isso: olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E perguntou para ela: você crê nisso? Não, aquilo, eu imagino aquela palavra queimando no coração de Marta, tipo, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer, o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai fazer. E a palavra fala que ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir. E você conhece essa passagem? Como que termina tudo isso? Termina de maneira gloriosa, porque Jesus chega e todos chorando, e Jesus fala assim: olha, aonde é que colocaram ele? E as pessoas levam ele lá, eles falam: vinde e vê aonde é que ele estava. E a palavra fala que quando eles chegaram lá, Jesus então ordenou que eles tirassem a pedra. E eles começaram a explicar para Jesus: olha, Jesus, a ciência, nós já temos visto que passou de 4 dias, já está cheirando mal já. A explicação é que não dá mais certo. A explicação é que não tem mais solução. Para que nós vamos tirar a pedra? Para que nós vamos mexer com o que já está acabado? Aí Jesus responde: eu não te disse, no versículo 40, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E eles então tiraram a pedra, e Jesus então falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. A ponto de todos ficarem admirados com tudo aquilo. O que eu quero dizer para você agora é justamente isso. O que é que tem tirado a sua vida? Você pode ter dizido assim: tal situação que aconteceu comigo, olha, acabou com a minha vida. Tal situação que aconteceu comigo, olha, eu vivia até aquilo acontecer. Olha, eu vivia até aquela situação. A partir de então, eu vivo, mas eu não tenho mais vida. Eu não tenho mais escolha. Eu não tenho mais solução. O Senhor Jesus é quem diz para você nessa noite: se creres, verás a glória de Deus. Não importa o que você perdeu, não importa se
se a situação que você está vivendo agora, a ciência já desenganou, o médico diz impossível, não tem solução, não existe remédio catalogado. Mas ainda não tem uma doença catalogada que Jesus não pode curar. Os homens são inventores de males, de doenças, de situações das piores possíveis. Mas Jesus é quem traz a solução. Jesus é quem resolve o problema. Jesus é quem traz vida mesmo ao que está morto. Porque Ele é a vida. Se você crer, você vai ver a glória de Deus agora na sua vida. E eu não estou dizendo que você vai ver amanhã, que você vai ver depois da manhã, que vai passar uma semana aí que você vai ver. Não. Se creres, você vai ver a glória de Deus na sua vida agora. Porque o fato de crer é uma questão imediata. Eu preciso crer agora. E se o crer é uma questão imediata, a glória de Deus também é. Aleluia. E ela é derramada na sua vida. Creia agora que Jesus está curando a sua enfermidade. Creia agora que Jesus está cuidando de toda aquela contenda que se levantou na sua casa, no seu trabalho, no seu colégio. Creia agora que Jesus está trabalhando a fim de resolver todas aquelas situações problemáticas que você tem vivido. Porque se creres, verás a glória de Deus. Deixa a glória de Deus brilhar na sua vida agora. Glorifica Ele, exalta a Ele, engrandeça o nome dEle, pois a sua glória é derramada sobre a sua vida. Aí onde você está, talvez em meio ao seu problema, determine, creia e veja a glória de Deus na sua vida. Senhor nosso Deus, a sua palavra ela é gloriosa, Senhor. E nós, meu Deus amado, tomando de posse ela, repreendemos todo o mal agora. Repreendemos, meu Deus, o levante das trevas. Repreendemos, meu Deus, no nome de Jesus, todas as situações contrárias. Porque às vezes em casa as coisas não estão dando tão certo como deveriam. Porque às vezes as coisas não acontecem do jeito que deveriam acontecer. Mas nós aprendemos, Pai, que tudo é possível àquele que crê. E nós cremos. E assim como grandes milagres o Senhor fez, Pai, faz também na vida desse irmão e dessa irmã que está crendo agora. Que está crendo, meu Deus, não da boca para fora, mas está crendo, como diz as Escrituras. Eu creio, entregando a minha vida. Eu creio, entregando a minha família. Eu creio, entregando tudo que eu sinto. Eu creio, entregando tudo que eu sou. Eu creio, entregando todos os meus pensamentos. Eu creio, dando meu coração para Ti. Pai, faz a Tua obra, Senhor. Esse coração, meu Pai amado, que está ardendo pela fé nesse momento. Pai, faz a obra, Senhor. Derrama a Tua glória sobre esta vida, Jesus.
para desfrutar dos grandes milagres e das grandes obras do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.